falar sobre trabalho, sobre acidentes, sobre quais são as regulamentações que nos acercam no nosso desenvolvimento, na nossa atuação profissional, e qual que é o papel do engenheiro ou do tecnólogo frente a essas questões, tá? Quais são as nossas responsabilidades. Eu gosto muito de dividir o que a gente vem vivendo, né, em 3 fases, com relação à regulamentação no mundo do trabalho. Então, eu gosto de falar que nós tivemos uma fase com ausência total de regulamentação, e aí nessa fase nós temos hoje primeiros relatos de doenças ocupacionais, e essa primeira fase a gente vai até ali o ponto da Revolução Industrial, né, onde a força de trabalho foi incrementada face à introdução, né, do vapor, com a máquina a vapor, etc. Uma segunda fase, onde a partir da Revolução Industrial, a gente passou a identificar um crescimento nesse número de acidentes. Não é que acidentes e doenças não ocorriam antes, sim, ocorriam, mas a partir do momento que você tem uma quantidade maior de pessoas expostas a riscos, então esse número começou a ficar latente. E aqui, uma terceira fase, quando a gente começou a ver e começaram a aparecer as normatizações referente à sistematização. Então, lá atrás, até a Revolução Industrial, existiam alguns relatos, mas eram basicamente a atividade antes da Revolução, se dividia basicamente em atividades dos artesãos, então ele mesmo era o proprietário, ele era o dono dos meios de produção, ele era o dono do capital, seja para o investimento, seja o retorno do lucro, e ele era unicamente quem empregava a força de trabalho. E aí, do outro lado, você tinha uma força, um outro método, um outro sistema produtivo, que já era com a entrada dos burgueses, que detinham os meios de trabalho, detinham o capital, mas ele não fazia diretamente a força de trabalho, então ele começava a absorver trabalhadores para desenvolver lá o seu produto, o seu serviço. E aí começaram a aparecer acidentes, né? O trabalhador ia lá, produzia, tinha a sua jornada de trabalho, se acidentava ou começava a ficar doente, e começou-se a observar que essas doenças poderiam estar relacionadas ao trabalho, né, a ser adquirida no trabalho. Então, o despreparo dessa relação entre os trabalhadores e esse burguês, que na época era o dono da empresa, né, passou a precisar demandar que o Estado entrasse para intervir como regulador, né? E aí o Estado, nesse momento, passou a criar legislação e passou a agir como fiscal, para verificar o cumprimento dessa legislação. Então, nessa fase, já aí no período da Revolução Industrial, a gente teve o Bernardino Ramazzini. Ele estudou, na época, um médico, né, que ele se dedicou a estudar quais eram as doenças que acometiam na época, e ele identificou que muitas dessas doenças eram devido à atividade profissional. Ele estudava tanto os artesãos como os trabalhadores. E aí ele publicou, lá atrás, em 1745, esse livro, As Doenças dos Trabalhadores. Aqui no Brasil, a Fundacentro publicou, a gente tem essa tradução, já está publicada aqui desde 1992, e ele é tido como o pai da medicina do trabalho. Mas aí a gente vê que desde essa época, ou seja, pessoal, a gente está falando do século XVII, meados do século XVII, a gente tem relatos, tá, de doenças, e certamente aconteciam acidentes ali também. 1750, né, século XVIII, desculpa. Mas será que isso aconteceu e ficou só lá atrás? Continua, ou seja, estamos hoje no século XXI e a gente continua tendo, né, casos de acidentes. E aí aqui eu estou trazendo para vocês 4 fatos
que ocorreram aqui próximo da gente e hoje, século XXI, tá? Então, aqui em Recife, a gente teve um caso de um engenheiro civil que ele sofreu um acidente na obra que ele conduzia, ele era o engenheiro responsável pela obra, e ele foi fazer uma inspeção na fachada dessa obra. Então, ele acessou, ele estava na parte interior da edificação e ele precisava acessar a parte exterior e ele foi se posicionar dentro do balancinho, da balança, aquele equipamento que quem não é da área da engenharia civil, mas certamente já viu, né, passando pelas ruas, quando você tem aquele pessoal trabalhando na face exterior da edificação. Sendo que esse rapaz, infelizmente, ele foi acessar o andaime sem o equipamento de segurança que era necessário. Então, é obrigatório, a gente só pode entrar no andaime devidamente vestido do cinto de segurança. Esse cinto de segurança tem que estar acoplado num ponto seguro, porque se houver qualquer intercorrência na balança, né, nesse andaime, a pessoa que estiver lá com esse equipamento de segurança, ele vai, né, ficar protegido, né? O equipamento vai evitar que ele caia. E aí, infelizmente, esse engenheiro, ele não estava com esse equipamento e ele veio a cair de uma altura, salvo engano, de 34 andares. Um acidente que ocorreu aqui em Recife em 2001 e na época eu pude acompanhar depois a retomada da obra, né? Porque aí veio a fiscalização e uma quantidade de exigências para que a obra pudesse voltar às suas atividades. E o grupo que eu participava, o grupo de pesquisa, ele foi convidado para auxiliar nas medidas que seriam necessárias. Então, o acidente ele pode ocorrer com o nosso subordinado ou com a gente, né? Nesse caso foi o acidente, imagine você trabalha, então, o seu gestor, o seu líder, né? A pessoa em quem você se espelha se acidenta diante dos seus olhos. Então, foi publicado, foi feito todo um estudo, esse caso gerou algumas publicações, quem quiser depois pode procurar lá o trabalho do professor Beda Barcoquebas, que vai conseguir ler em detalhe. Mas importante a gente saber, acidente acontece e não acontece só com as outras pessoas. E aí eu trago aqui também um outro acidente, também ocorrido em 2001, lá na plataforma da Petrobras, a P36. Esse foi um acidente lá, uma plataforma offshore, ou seja, no meio do oceano, e por problemas diversos que aí hoje já saíram de relatórios, né, de investigação, desse relatório e dessas análises foram reforçados procedimentos de segurança que não podem ser burlados, porque a gente sabe, se a gente comete várias falhas lá na frente, pode vir um acidente, que é o último estágio, até onde você pode chegar, né? Se você falhar tecnicamente em vários aspectos, você pode chegar num acidente. E esse acidente pode levar a fatalidades ou não, e nesse caso, levou a 11 pessoas, perderam suas vidas lá trabalhando. E aí a gente vai também para um outro tipo de acidente. A gente teve aqui em Recife um zelador de um condomínio que sofreu um crime no percurso de casa para o trabalho. Então ele estava lá na bicicleta dele, veio uma pessoa e queria assaltar, e assaltou, né? E aí acabou que com uma faca decepou a mão do zelador, que ele estava indo lá para o trabalho dele. Esse caso ele foi noticiado porque o pessoal do edifício conseguiu retornar até o local do incidente, do acidente, né, do atentado, digamos assim, recuperou a mão e trouxe aqui no hospital, e esse trabalhador, o zelador, ele teve a mão reimplantada, tá? Mas aí a gente vai ver um pouco mais na frente por que se isso é um acidente do trabalho ou não, tá? E por último, eu trago para a gente pensar aqui no incêndio que ocorreu lá em São Paulo, no edifício Wilton Paes de Almeida, e esse incêndio, no final, levou ao desmoronamento de toda a edificação. Tem alguém com o microfone aberto a você, Cecília? Não sei.
E aí o edifício ele desmoronou e esse incêndio ele começou devido a um curto-circuito numa das ocupações, né? Lá era um edifício que ele estava fechado, né? Ele foi invadido e aí você vê questões sociais que são tangentes também a nossa atividade. Aí você pergunta, mas Juliana, qual seria a responsabilidade do engenheiro nesse caso? Bem, esse caso deu origem a 5 inquéritos, tá? E dois deles estão lá tramitando no Ministério Público Federal. Um deles fala sobre patrimônio público, ou seja, a guarda de quem? Né? Quem era o responsável por esse patrimônio? Então, o agente público. Será que esse agente público é um engenheiro? Né? E aí a gente vai ver lá na frente quais são os condicionantes se esse agente público for um engenheiro. E também sobre impobridade. Então, não vou saber falar essa palavra, Cecília me salva. Que é a má gestão, né, a má condução da sua atividade como agente público. Então, são 2 pontos que lá na frente, se a gente de repente for trabalhar como agente público e tiver um patrimônio e baixa a nossa responsabilidade e ocorre uma situação dessa magnitude, nós podemos vir a ser responsabilizados. Né? A questão aí se a gente teria condições ou não de como manter, né, de como gerir esse patrimônio ou de como pudesse ter evitado esse acidente, aí são outros aspectos. Mas a gente aqui está na origem, quais são as nossas responsabilidades enquanto engenheiro, enquanto tecnólogo, enquanto técnico. E aí vamos falar de legislação. Será que existe legislação? Então, começou tudo lá, aquela história, depois da Revolução Industrial, apareceram os acidentes, apareceram os casos de doença. Então, o governo chegou e passou a regulamentar, né, todos esses aspectos, porque ele precisava manter controle. Controle para que se tivesse regras. Então, aqui a gente tem hoje definição o que é o acidente de trabalho e uma hierarquia, eu trago aqui para vocês a hierarquia de quais são as normas, as leis, decretos e procedimentos baixa a nossa atribuição profissional. Então, vamos lá. Vamos definir aqui o que é acidente de trabalho. O acidente de trabalho é aquele evento que ele vai gerar uma lesão corporal ou uma perturbação funcional. Então, aqui a gente tem no conceito legal que a gente deve ficar com tem uma consequência física ou emocional para que esse evento, para que a ocorrência seja classificada como acidente do trabalho, tá ok? Esse acidente é apenas aquele que ocorre dentro do ambiente de trabalho? Não, existem as equiparações. Entre as equiparações, o acidente de trajeto, que é aquele que ocorre no seu trajeto de casa para o local de trabalho e também no retorno, tá? As doenças ocupacionais também estão aqui equiparadas ao acidente de trabalho. Se você fica doente em função da sua atividade profissional ou em função do local de trabalho, existe uma investigação e se é estabelecido o nexo causal da doença com o ambiente de trabalho ou com a sua profissão, você também fica enquadrado como um acidentado do trabalho, né? Se isso ocorrer com você. Certo? Então, esse daqui é o conceito legal. Como é que a gente vai trabalhar dentro do nosso local, dentro na nossa atividade profissional, no setor em que a gente gerencia, a atividade que a gente vai ordenar que seja executada. Será que eu vou esperar que ocorra, né, uma situação em que alguém tem uma lesão corporal? O que é que eu posso fazer? Eu posso começar a controlar todas aquelas situações que não chegaram a lesionar ninguém, mas que geraram danos à propriedade ou à produção,
E esse daqui é um indicativo de que poderia ter alguém se acidentado. Então, o que é que eu faço também? Como eu adoto o conceito prevencionista dentro da minha empresa, dentro da minha gestão, avaliando não apenas aquelas situações que geraram lesão, mas também aquelas situações que geraram apenas dano à propriedade ou à produção. E aí a gente vai chamar esse conjunto de eventos não programados, mas que a gente precisa controlar. Aqui, quando a gente for cursar lá a disciplina, bem, quem já cursou já viu, quem for cursar vai ver que a gente coloca aqui também duas outras situações, que são os quadros acidentes e os desvios, para a gente poder ter um controle ampliado de tudo que acontece dentro da nossa empresa. Mas aí fica um detalhe à parte para a gente ver adiante. Então, um acidente é a consequência. O que é que eu tenho que fazer para não chegar nessa consequência? Então, quais são as normas, quais são os critérios, quais são as diretrizes que eu tenho que seguir para que aquele acidente não se materialize? Então, vem aí o governo e estabelece um conjunto de requisitos que devemos cumprir. Aqui na nossa Constituição Federal, está lá bem claro que é direito do trabalhador a redução dos riscos inerentes ao trabalho. Então, eu não posso expor, eu não posso conduzir, eu não posso colocar ninguém num ambiente de trabalho que tenha lá uma identificação de um determinado risco, sem que eu empregue os meios, né, adequados através das normas de segurança e higiene do trabalho. Tá? Então, está na nossa Constituição. A Constituição Federal ela não vai mudar bem, até o momento não. Tá? Ela não vai mudar. E está lá na Carta Magna do país que todos os trabalhadores têm direito a essa redução dos riscos através das normas. Por que ele fala em redução? Porque, de repente, uma tecnologia, hoje, o que nós temos hoje, continua, de certa forma, ainda tolerando determinado risco, mas a gente tem, por obrigação, evoluir essa tecnologia, esse sistema de trabalho, com uma medida preventiva, uma medida técnica ou administrativa para reduzir esse risco. Então, a gente tem que sempre evoluir em função da redução dos riscos, da exposição dos trabalhadores, sejam a riscos ou aos perigos, tá certo? Também está na nossa Constituição Federal que, caso você exponha alguém a um risco, você tem que pagar um adicional, o que é uma dicotomia, porque se eu tenho que reduzir o risco, tudo bem, eu vou reduzir o risco, mas então, enquanto você está exposto a esse risco, você vai receber um adicional. Esse adicional ele é de dois tipos, o adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade. O adicional de insalubridade quer dizer que você está exposto a uma condição que vai te deixar doente lá na frente, tá? Então, você tem que eliminar essa condição. É um produto químico, normalmente, ou é uma exposição a uma pressão hiperbárica que você tem que controlar para reduzir a exposição e você colocar o seu trabalhador numa condição de que você vai garantir que ele não vai ficar doente ao ser exposto àquela condição insalubre. Já a condição de periculosidade é quando você está exposto ao risco, de fato, do que a gente chama, que podem ser acidentes industriais maiores, que você trabalha com líquidos inflamáveis, com explosivos, ou entraram agora, eles fizeram algumas mudanças na lei, e hoje segurança pública também, quem trabalha com armas de fogo também está protegido, e tudo isso baixo lá a Constituição Federal. Todo e qualquer trabalhador ele tem que ter um seguro acidente de trabalho. Esse seguro ele está vinculado lá ao seu contrato de trabalho. Então, você foi contratado por uma empresa, você vai contratar alguém, obviamente só cabe a contratação pelos meios legais, tá? Então, dentro dessa sua contratação, tem um percentual que você paga do seguro acidente, tá? E por mais que você evolua
na modernização da sua planta, na modernização do seu processo produtivo, você tem que sempre promover a proteção do trabalhador. Também está na Constituição Federal que você não pode dispensar aquele trabalhador que é eleito para participar da CIPA, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, existe uma norma regulamentadora que descreve quais são as obrigações, quais são as prerrogativas da CIPA, e aquele conjunto de pessoas que vai representar os trabalhadores, né, os cipeiros, representantes dos trabalhadores, que são aqueles eleitos, eles ficam com estabilidade profissional durante o seu período. É durante o período do mandato de 1 ano e 1 ano após o término do mandato. Também está protegido pela Constituição Federal, muito provável que esse item não altere. E existem CIPAs que são muito atuantes e fundamentais em algumas, né, na maioria das empresas, conseguem fazer um trabalho muito positivo, porque ela leva para a empresa o olhar do pessoal operário, né, dos trabalhadores em geral. Então, o trabalhador tem, principalmente nas grandes empresas que as distâncias são maiores, né, você consegue ter a visão, né, dos trabalhadores unicamente nos temas relativos à segurança do trabalho, tá? Então, depois da Constituição Federal, ou seja, a gente tem na lei, na Carta Magna do país, na Constituição Federal, os itens que protegem a saúde e a segurança do trabalhador. Imediatamente abaixo, a gente vai fazer agora uma descida hierárquica aqui, tá? A gente tem os decretos, certo? Que são advindos das convenções internacionais. Então, a gente tem a Organização Internacional do Trabalho, que o Brasil é signatário, e lá são reunidos os países membros, se reúnem e discutem as questões com vistas à melhoria, ao estabelecimento de políticas que podem ser empregadas, estudos que são compartilhados, né, que são desenvolvidos em conjunto, e aí chega na Organização Internacional do Trabalho e eles podem formular decretos, ou as convenções. Essas convenções, o Brasil, sendo um dos países signatários, pode assinar essa convenção, aderir à convenção, e aí ela se incorpora na legislação do Brasil através de um decreto. Então, aqui no Brasil, ó, a gente tem um escritório da OIT, que está lá em Brasília, e se a gente chegar aqui, nesse item aqui do site, ó, a gente encontra todas as convenções que foram ratificadas pelo Brasil e que, portanto, se incorporam ao direito, né, à legislação trabalhista nacional. Hierarquicamente, agora a gente desce um pouquinho mais e vamos falar da CLT, Consolidação das Leis de Trabalho. Tão falada, tão em evidência atualmente, porque o governo fez algumas alterações como medida para ajudar a mitigar todos esses problemas que a gente está passando agora por conta da pandemia. Em relação à segurança do trabalho, a gente teve lá em 1977 aprovada a Lei 6514, que alterou o capítulo 5º da CLT, certo? E publicou lá os artigos de 154 a 201 que são relativos à segurança do trabalho. Um ano depois da lei, saiu a portaria do Ministério do Trabalho 3214, que aprovou as primeiras normas regulamentadoras. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem a lei que dá suporte, que regulamenta todas essas portarias ministeriais. Então, as NRs, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, as NRs, as normas regulamentadoras, elas podem ser livremente... não livremente, elas são alteradas, elas são atualizadas, ou seja, elas podem acompanhar o desenvolvimento tecnológico mais facilmente do que a alteração de uma lei, tá? Se a gente fosse esperar alterar uma lei, o processo, né, legal que se passa, ele é bem mais complexo, porque ele depende lá da Câmara, no Parlamento, aí vai, tem que propor o projeto de lei, vem as negociações e tal.
Aqui, em nível ministerial, são compostos os grupos com representação do governo, dos trabalhadores e dos empregadores, e as normas podem ser detalhadamente discutidas, né? E ali, localmente, elas podem ter o seu texto atualizado, acompanhando o nosso desenvolvimento tecnológico, né? As nossas demandas. Então, olha, as primeiras normas, elas foram publicadas lá em 1978, eu não tinha nascido ainda, eu não sei, talvez algum professor aqui, mas eu não vou delatar ninguém. Então, vamos lá. Hoje nós temos 35 normas regulamentadoras, né? 2 delas, a gente vai ver, não, professora, mas existe a NR 36 e a 37, sim. Mas 2 delas foram revogadas e não perderam o número, porque senão a gente vai ficar louco com tanta numeração. Nós temos 35 NRs válidas hoje, em vigor, que são elas, ó, aqui desde a NR1, NR2, ó, a 2 foi revogada porque ela já não tinha aplicabilidade hoje. No passado ela tinha, que era um item de inspeção prévia, mas a coisa evoluiu de uma maneira que hoje ela não se faz mais necessária. Aqui, ó, NR5, que eu falei, da CIPA, NR4, que fala qual que é o grupo necessário de segurança e medicina do trabalho para cada empresa, de acordo com o tamanho da empresa e com o grau de risco. A NR6 de EPI, e aqui, pessoal, vocês vão entrar no site lá da Secretaria de Inspeção do Trabalho.gov.br. Hoje, o antigo Ministério do Trabalho é subordinado está dentro da estrutura do Ministério da Economia, por isso se chama hoje Secretaria de Inspeção do Trabalho, e nós continuamos aqui, ó, com as normas regulamentadoras. E essas normas, quais delas se aplicam à engenharia civil? Nossa, uma quantidade. A primeira delas é a NR18, tá? Mas também se aplica a 17, também se aplica a 16, se você tiver um tanque de combustíveis dentro do seu canteiro de obras. A NR15, porque você tem que fazer um laudo de inspeção para determinando se a sua equipe precisa ou não, faz ou não percepção ao adicional de insalubridade. Esse adicional de insalubridade que está lá previsto na Constituição Federal e por aqui vai. Ó, NR12 se aplica aqui em engenharia, a todas as nossas, basicamente, segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. NR10. Todas as nossas engenharias devem contemplar NR10. Também em casa, tá? Também em casa. E chegamos aqui, ó, a última NR, que foi publicada, a 37, Segurança e Saúde em Plataformas de Petróleo. Então, você vê que algumas delas são comuns a todas as áreas, né, de produção, e algumas outras são específicas para o segmento. Aqui, ó, 36, abate e processamento de carnes. 35, onde houver trabalho em altura, você precisa atender a NR35, seja obra, seja indústria, imagine logística, área portuária, transportes, aqui, ó, indústria da construção, reparo e desmonte naval. Então, aqui é a indústria de construção, de reparo e etc. E aqui a complementar do trabalho em altura. Não se espantem, tá? Na disciplina a gente vê com mais calma todas elas, mas é importante, e vocês vão descobrir daqui a pouco, por que vocês precisam estudar todas essas normas. Abaixo das normas das NRs, que são as normas específicas para a segurança do trabalho dentro do direito trabalhista, dentro de toda a legislação trabalhista, a gente vem com as normas técnicas. As normas técnicas que a gente está acostumado já a estudar e a ver nas nossas disciplinas corriqueiras, em sala de aula, elas ganham força de lei por 2 aspectos, não só por 2 aspectos, mas em relação à segurança do trabalho, dentro das ANRs, elas fazem referência às normas técnicas.
Então, veja bem, se você vai projetar ou se você vai executar um serviço, uma atividade que você vai descumprir ou não vai conhecer, ou vai burlar, ou vai fazer de uma forma diferente do que a sua NBR está dizendo, você não só está descumprindo a NBR, como você também está descumprindo uma norma de segurança. Quais são as consequências disso? A gente vai poder ver daqui a pouco. Se esse descumprimento da NBR não leva ninguém a se acidentar, menos mal. A sua perda pode ser simplesmente econômica. Se esse descumprimento da NBR leva a alguém se lesionar, então veja aí que já são 2 pontos na nossa conta de descumprimento dos requisitos legais. As NBRs no Brasil, as normas brasileiras, né, elas são editadas e confeccionadas pela ABNT e a gente encontra aqui elas lá no site. Na nossa biblioteca, a gente pode ter acesso às normas. Recentemente, eles abriram, né, deram acesso gratuito a algumas normas face, né, a pandemia que a gente está vivendo. Certo? E depois das NBRs, ou seja, professora, nós temos 35 NRs. Quantas NBRs nós temos? Nossa, tem que fazer aí a contabilidade do curso de cada um. Tá? Eu não sei dizer quantas são dentro da engenharia civil, que é a nossa área aqui, que é a minha área de atuação, ou dentro da engenharia de segurança do trabalho. Mas a gente sabe que existe NBR, inclusive, para metodologia científica. Então, existe norma técnica para absolutamente tudo que a gente faz. Então, um engenheiro trabalhar sem ter a sua Bíblia debaixo do braço, que é a sua norma técnica, você não vai muito para frente. Abaixo dela, voltando aqui para a legislação trabalhista, a gente também tem que atender às convenções sindicais. Então, entra lá, você está trabalhando numa indústria, numa metalúrgica, você tem que ter acesso à convenção coletiva que foi assinada entre o Sindicato dos Trabalhadores da empresa que você está trabalhando e o sindicato empresarial e verificar ali o que foi que eles acordaram. Tem força de lei. Não adianta você querer estabelecer uma rotina de trabalho, você estabelecer uma ordem administrativa ou organizacional que infrinja a convenção coletiva. Então, você, engenheiro, que vai estar num posto de gestor, você tem que, inclusive, observar a convenção coletiva que foi assinada ali localmente, tá? E, por fim, mas não menos importante, professora, são muitas as exigências, são. A NR1, a primeira norma lá daquele conjunto das 35 NRs, certo? Ele coloca que você tem que fazer uma ordem de serviço. Então, quando você começar a trabalhar, você, engenheiro, vai assinar uma ordem de serviço na sua empresa dizendo qual é a descrição da sua atividade, quais são as recomendações básicas da empresa para que você deve cumprir. E aqui, ó, eu peguei o exemplo de uma empresa que nós já trabalhamos. Quais são as recomendações específicas à sua função? Qual é o seu EPI e fardamento? E quais são as suas penalidades? Porque do mesmo jeito que o trabalhador tem direitos, ele também tem deveres, né? Então, a empresa tem direitos e deveres e o trabalhador tem direitos e deveres. Esse documento é um documento que vai resumir esse conjunto inteiro de normas que a gente viu aqui para trás, de legislação, e vai dizer, é aqui a conversa direta da empresa com o trabalhador. Olha, você tem que, para trabalhar aqui na empresa, atender a esses requisitos básicos de segurança, a sua função requer essas recomendações aqui específicas, você precisa utilizar esses equipamentos e esse fardamento. Aqui, muitas vezes, a gente coloca qual é a conduta do colaborador, se você tem alojamento, se você tem república. Então, aqui é o lugar que você vai dizer, ó, turma, tudo que a gente tem que cumprir está aqui. Então, o trabalhador ele vai assinar, a empresa também assina e está celebrado o acordo de segurança do trabalho.
tem a empresa suas obrigações, tem o trabalhador também suas obrigações. E o objetivo final disso é a proteção de todos. Mas vem cá, com esse conjunto de normas, ou seja, a gente viu que aqui no Brasil, desde 78, saíram as primeiras normas regulamentadoras. Será que as empresas atendem a legislação, a toda essa legislação de segurança do trabalho? Elas existem. Simplesmente existir é o suficiente para a gente prevenir acidente? Então, o que é que acontece? O que foi que aconteceu, né, nessas situações aqui? Porque nós temos desde 78 normas especificamente aqui no Brasil, e esses acidentes, ó, todos eles, o mais antigo aqui foi 2001, e continuam acontecendo. O que é que está dando errado, pessoal? A gente tem que pensar o que é que está dando errado. Olha, o caso lá do engenheiro civil foi um acidente do trabalho, porque resultou, inclusive, a lesão dele resultou na morte dele, né? Ele tem uma classificação lá típica, né? Não é é um acidente do tipo típico, porque ele não foi um acidente de trajeto, como foi o caso do zelador, né? Então, o acidente de trabalho ele pode ser típico, porque foi ali desenvolvendo a função dentro do limite do seu, né, ambiente de trabalho. O zelador foi um acidente de trajeto, tá? Mas também acidente de trabalho porque ele estava no trajeto de casa para o trabalho. Fora isso, foi também um ato criminoso, obviamente, né? E aí são duas vertentes. Ah, mas por que foi um ato criminoso? Deixa de ser acidente de trabalho? Não. Dentro lá do INSS, está lá a classificação dele e tem os desdobramentos por ter sido um acidente de trabalho, obviamente, que de trajeto que foge à responsabilidade do empregador. Não quer dizer que porque foi um acidente de trabalho a gente está falando que o empregador vai ser responsabilizado por isso. Não. Mas lá dentro do INSS ele teve que ficar um período afastado das suas atividades e ali teve a classificação de acidente de trabalho por ter sido no trajeto. E aí a gente tem os outros tipos de acidentes. Aqui é o acidente da plataforma. Ele também foi um acidente de trabalho, por quê? Porque o pessoal que veio a falecer estava lá embarcado, tá certo? E ali, devido a esse acidente, o pessoal veio a falecer. Foi um acidente do tipo típico, que também foi um acidente que teve suas consequências ambientais, também dito como um acidente industrial maior. E o incêndio e desmoronamento no Wilton Paz. Foi um acidente doméstico, porque ele nasceu ali de uma instalação elétrica que, segundo os relatos do pessoal, era um T, a gente não pode ligar num T, mais de um equipamento. Na verdade, um T não deveria existir, né? O pessoal aí da engenharia elétrica sabe dar uma aula melhor para a gente sobre isso. Mas os relatos dizem que tinha um forno micro-ondas, uma televisão e uma geladeira, salvo engano, ligado. E aí gerou um curto, porque aqueceu, uma sobrecarga. E como mais a gente poderia classificar essa tragédia? Né? 7 mortos, até hoje 2 pessoas desaparecidas. E o inquérito está rolando lá. Então, se a gente for atuar como agente público, a gente precisa ter atenção, tá, pessoal? Porque se um desses agentes públicos tiver uma formação técnica, seja engenheiro, seja tecnólogo, ele poderá responder também tecnicamente, tá certo? Ainda que ele não tivesse poder de decisão, e aí quando a gente vai para a esfera pública, são várias as questões que envolvem, né, que podem interferir e que balizam o nosso direcionamento, as nossas ações profissionais. Mas precisamos estar cientes de tudo que pode nos atingir profissionalmente. E a gente pode aprender com o passado, principalmente aprender com o passado, né? O que a gente vê é que as coisas voltam a ocorrer, elas se repetem e a gente não está, de repente, olhando para o passado. Aí a gente vê aqui também, no cinema, a gente pode assistir um filme, se divertir e, ao mesmo tempo, absorver conhecimento. E aqui no Circle você vê
o retrato de uma coragem de Mike Nichols. Em 1983, ele relatou uma história que passou 10 anos antes, tá? Numa fábrica americana de peças de peças para usina nuclear. Nesse filme, eles abordam, a gente pode ver lá, questões de contaminação do ambiente de trabalho, ausência de proteção coletiva e individual, aqui, proteção contra os agentes químicos que você tinha lá no seu ambiente e a turma estava exposta, certo? E hoje a gente está numa época em que a gente fala de proteção respiratória devido a um risco biológico, que é o vírus que a gente não enxerga. E aqui nesse filme eles falam de proteção respiratória devido a um risco químico, produtos químicos. Mas a maneira da proteção é a proteção das vias respiratórias. Então, é a máscara de proteção, é o óculos de proteção para não se contaminar através dos olhos. Doenças ocupacionais que começaram a aparecer face à exposição a esses agentes químicos. Uma resistência muito grande da empresa em relação à prevenção de acidentes. E aí, de repente, eu gostaria de deixar isso para vocês. As decisões são tomadas, certo? Pela gestão da empresa. E vocês estarão nessas posições de gestores das empresas. O que a gente não pode é minimizar o risco, tá? Como técnicos, para sermos bons gestores, nós não podemos simplesmente olhar um pilar de sustentabilidade, seja financeiro ou econômico. Como técnicos, a gente tem que olhar tecnicamente o que é que a gente precisa para fazer a nossa empresa dar o resultado esperado, certo? Sem gerar prejuízos, seja aos nossos trabalhadores, seja ao ambiente. E nesse caso aqui também tinha muito assédio moral. Gente, esse filme conta uma história passada em 74, mas lá nos Estados Unidos, desde 1941, existe um órgão, a CGIH, que estuda quais são esses riscos químicos e estabelece quais são os limites de exposição. Então, você pode estar exposto a um determinado número, uma determinada taxa, que tudo bem, a sua segurança, a sua saúde está resguardada. Mas se você se expõe a uma taxa superior, a uma intensidade maior, você já começa a passar até um risco. Estudos, mais uma vez, estudos estavam sendo realizados, certo? Os limites estavam sendo publicados, as leis estavam sendo estabelecidas, o governo provavelmente estava lá no seu papel de publicar as leis e de fiscalizar o cumprimento dessas leis, porém, ainda assim, a empresa aqui não estava atendendo. Mas no cinema a gente não vê só exemplos negativos. Existe também uma série muito bacana, quem quiser assistir, vai dar vários exemplos bons, que é Chernobyl. Então, ela fala do acidente de Chernobyl que ocorreu, e vocês vão ver muito as questões organizacionais e da direção, né, da empresa. Então, a condução organizacional vai dizer muito sobre a ocorrência ou não de um acidente. Quando você for estudar um acidente de trabalho, você pode olhar para a questão organizacional e verificar se os mandos da empresa estavam, de fato, assumindo o que estava escrito, como governança, hoje em dia que fala, né, governança corporativa, todas as leis e normas, as empresas muitas vezes têm um arcabouço enorme de procedimentos, mas o que estava escrito, o prescrito é o descrito, né, ele realmente era assumido. Mas voltando aqui para o cinema, tem um filme que é espetacular, que nesse filme você vai ter bons exemplos. Você vai ver um sistema estruturado de prevenção de acidentes, você vai ver toda uma disposição de EPI6, de equipamento de proteção coletiva e de EPIs. Você vai ver um plano de contingência e emergência fantástico, que realmente ele age e age com eficiência.
E nesse filme também apresenta a sua brigada de emergência. Nós estamos falando do Monstros S.A. Quem não assistiu, pode assistir e vai ver bons exemplos, práticas de segurança bem estruturadas, tá certo? Então, pessoal, a gente tem aqui, como é que está o tempo? Vou correr. A gente tem aqui, ó, uma quantidade enorme de legislação, isso daqui a gente só falando de legislação trabalhista, certo? E aí, entra essa terceira fase que a gente classifica. Desde 1980, né, apareceram as normatizações. Então, são normas que vieram para normatizar o nosso sistema. A gente tem uma quantidade grande de legislação a cumprir, e como é que a gente faz para organizar isso? Então, veio lá a ideia da ISO, deixa eu passar aqui um pouquinho e depois eu volto para isso. A ISO veio primeiro com as normas de qualidade e etc. Depois a ISO evoluiu também para a norma de segurança do trabalho, que hoje em dia é a 45001, e saiu do forno agora, viu? Já foi publicada a versão em português da ISO 45001, que fala de gestão de saúde e segurança ocupacional. Mas vocês lembram que eu falei da OIT, a Organização Internacional do Trabalho é o organismo público, certo? Que reúne todos os estados membros, os países membros, e lá eles estudam as questões relativas ao trabalho. Então, eles publicaram em 2001 a norma de gestão em segurança e saúde do trabalho. A ILOS 2001, que ela já teve aqui uma revisão em 2009, aqui no Brasil foi publicada a tradução pela Fundacentro em 2005. Já houve aqui um segundo documento, certo? Um instrumento de melhoria contínua. Então, o que é que a gente tem hoje em segurança do trabalho? Um conjunto de 35 normas regulamentadoras e um sistema de diretrizes para você fazer a gestão das normas de segurança e saúde do trabalho. Eu posso implantar o sistema de gestão e segurança do trabalho e, de repente, ter o selo da ISO, que antes era 18.000, agora 45.001 de segurança? Posso sim, certo? No entanto, eu só faço a implantação da ISO 45001 quando eu atendo às normas de segurança. O que é que eu quero dizer na prática? Adianta eu ter um selo que vai me dar um marketing para eu vender o meu produto, para eu comercializar o meu serviço e não atender às normas de segurança do trabalho. A própria ISO, a própria ILOS 2001 da OIT, diz que a gente tem como primórdio, o passo principal, o passo zero, atender à nossa legislação nacional. Então, a ISO, a ILOS 2001, ela vem para ajudar a gente a atender a toda a legislação dentro de uma sistematização. Então, ela vem para colaborar com a empresa na sua sistematização de atendimento a todo aquele conjunto, a toda aquela legislação. Ela cria critérios de verificação. A gente vai ter muita coisa que administrar, muita coisa que gerir dentro da nossa empresa, dentro do setor que a gente estiver dirigindo. Então, a ISO vem com esses itens para ajudar nessa gestão. Então, pessoal, a gente falou aqui, ó, legislação, as normas técnicas e de normatização, mas e aí, qual é a responsabilidade do engenheiro frente a um acidente de trabalho? Vamos agora excluir todas aquelas questões, se é um acidente doméstico, se é um acidente industrial maior, vamos falar unicamente se é um acidente do trabalho. Qual é o nosso papel, se a gente vai estar exposto a tudo isso? E aí vamos falar das responsabilidades. Pessoal, a gente pode ser responsabilizado de várias maneiras. A gente pode ser responsabilizado tecnicamente, ou seja, o que a gente chama de responsabilidade profissional, e a gente pode chegar a ser responsabilizado criminalmente. Essas duas aqui vêm direto em cima da gente, pessoa física, tá? E a empresa que a gente trabalha pode ser responsabilizada aqui, administrativamente,
responsabilidade trabalhista, previdenciária e responsabilidade civil. Isso daqui, ó, a gente vai ver que vai gerar em perda de dinheiro. Aqui a gente pode, a equipe, o setor, é a área que a gente administra, se a gente permite, se a gente expõe a nossa turma a acidentes do trabalho, se a gente gera acidentes do trabalho, eu vou colocar inclusive dessa maneira. Se a gente gera acidentes de trabalho, a gente vai fazer a empresa da gente perder numerário, tá? E aí vamos falar da primeira. Vamos começar por nossa responsabilidade profissional. Então vamos lá, a gente está aqui estudando engenharia e tudo que a gente quer no dia da formatura é receber o diploma, receber o certificado de diploma em trâmite, para a gente correr lá no CREA e dar entrada na nossa carteira. A carteira que vai dizer que nós somos profissionais habilitados em engenharia ou no tecnólogo, certo? E isso nos dá o poder, nos habilita a realizar estudos, plantas, projetos e laudos de qualquer serviço de engenharia. Mas quais são as nossas responsabilidades, baixo todas essas atribuições? Eu não estou livre, eu não estou impune de desenvolver qualquer estudo ou qualquer projeto ou desenvolver um laudo que, se eu não o executar, não o elaborar da maneira correta, que eu não seja infringindo, tá? Então, a gente vai lá para o nosso código de ética. Então, atrelada a nossa carteira do CREA, que a gente quer tanto receber, com aquele número do CREA para a gente poder ter condições de assinar os projetos, de assinar os laudos, de responder como profissional habilitado, nós estamos habilitados baixo esse Código de Ética Profissional, que diz que eu tenho que realizar a minha profissão com cumprimento responsável e competente, utilizando sempre as técnicas adequadas, ok? Então, não é qualquer técnica. Onde é que estão as técnicas adequadas? Estão nas NBRs, estão dentro das NRs e por aí vai. Sempre observando a segurança nos seus procedimentos. Então, se eu ordeno uma tarefa, se eu ordeno a execução de um trabalho e eu não observei a segurança nos procedimentos, eu estou infringindo o nosso código de ética. Vamos lá. É nosso dever alertar sobre os riscos e responsabilidades relativas à prescrição das técnicas. Então, eu tenho que conhecer o que é que eu estou indicando para ser executado, o que eu estou indicando para ser desenvolvido. Principalmente quando envolve pessoas, quando envolve a mão de obra, e esse procedimento pode atingir a qualquer pessoa, sendo um trabalhador, sendo alguém da comunidade. Eu gosto muito de dizer assim, é grave, é gravíssimo quando a gente ordena uma atividade, ordena um serviço que vai levar a alguém se machucar, alguém trabalhador, um trabalhador nosso, um subordinado nosso, um colaborador nosso, se machuca diante de alguma coisa que a gente ordenou. Isso é grave, gravíssimo. Mas é ainda mais grave se essa pessoa que se machuca é alguém da sociedade, é alguém da comunidade vizinha, é alguém dos arredores da sua empresa, é alguém dos arredores da sua área, né, de atuação, da amplitude daquele serviço que você está coordenando. Então, é grave quando é um colaborador nosso, mas é ainda mais grave quando é um terceiro, quando é uma pessoa que nada tinha a ver com a nossa atividade profissional, certo? Precisamos ter atenção. A gente não pode, é uma conduta vedada, descuidar das medidas de segurança do trabalho. Ou seja, se um subordinado da gente, se alguém da nossa equipe se machuca, eu descuidei, o código de ética está dizendo que eu descuidei das medidas de segurança e saúde do trabalho. Onde é que estão as medidas de saúde e segurança do trabalho? Nas normas regulamentadoras. Que na UACSA a gente
estuda essas normas, não o conjunto todo delas, mas algumas são, né, algumas são estudadas em maior detalhe, para vocês saberem e terem conhecimento de que elas existem e que é nossa obrigação atendê-las. Então, não é uma disciplina que deve ser eletiva ou dispensada por vocês. Não é disciplina obrigatória como são em todas as disciplinas dos nossos cursos, tanto bacharelado como tecnólogo. Por quê? Está aqui, ó, no Código de Ética. E o Código de Ética, gente, é do profissional de engenharia, agronomia, geologia, geografia e metrologia, independente do grau, se bacharelado ou tecnólogo. Então, ó, é esse o Código de Ética, para quem vai concluir o bacharelado ou para quem vai ficar no tecnólogo. É o mesmo, tá certo? Deixou de cumprir alguma norma de segurança, o Código de Ética vai dizer que você deixou de cumprir com algo que é relativo à sua atribuição profissional. E aí você pode responder a um processo ético disciplinar. Tá bom? Isso daqui pode levar a uma censura, a uma suspensão, ou você deixar de poder, inclusive, continuar exercendo a sua profissão. Então, esse seria o ponto máximo do que poderia chegar a acontecer com você profissionalmente. Você ser cassado o seu registro profissional, tá bom? Isso não vai acontecer com a gente porque a gente está estudando para saber quais podem ser as consequências e jamais chegar a elas. Vamos passar aqui agora um pouquinho, rapidamente, pelas responsabilidades que recaem sobre as empresas. A responsabilidade administrativa, ela decorre do descumprimento daquelas 35 normas regulamentadoras. Então, de repente, você está num setor lá na sua empresa, você está numa indústria que você está, vamos dizer, na logística, no supply chain. E você está dando um resultado positivo de 10% ao mês. Bacana, vai ficar em evidência. Mas se você estiver descumprindo uma norma regulamentadora, esses 10% podem sumir, porque em caso de fiscalização da Secretaria de Inspeção do Trabalho, ele pode chegar a multar você, e aí, em vez de você estar dando esse retorno positivo, por desconhecimento daquelas normas regulamentadoras, você pode gerar um prejuízo. Então, ó, o cifrão está aqui, vai chegar o código de barras para o gestor, o setor da empresa assinar o cheque e pagar. Certo? Responsabilidade trabalhista. Quando a gente vai para uma empresa grande, os setores estão organizados, você vai ter um departamento pessoal que vai contratar todo mundo legalmente e a turma conhece quais são todos os procedimentos para fazer a contratação, fazer os exames médicos, não é isso? Fazer o contrato do seguro de trabalho. Mas se você está numa empresa menor, você também tem que saber que se você é levado a conduzir, inclusive a contratação da sua turma, você não pode ter ninguém ilegal na sua empresa. E você não pode deixar de cumprir nenhuma das normas de segurança. Porque quando esse empregado for desligado da empresa, alguns até fazem ainda durante o contrato vigente, eles podem acionar a empresa na Justiça do Trabalho. Tá certo? E aí, na Justiça do Trabalho, ele pode cobrar várias coisas e, relativo à segurança do trabalho, ele pode cobrar adicional de insalubridade, que ele pode acusar que você tinha direito e você não pagava, e adicional de periculosidade, que ele pode acusar que tinha direito e que você não pagava. Como é que você vai saber se ele tem direito ou não a esses adicionais? Através dos laudos NR15 e NR16. Então, ó, se você não paga durante o contrato de trabalho todos os direitos a que o trabalhador tem direito, você pode pagar lá na frente bem mais caro. E aí aqui tem mais uma coisa. A gente está terminando já, Cecília. Estou passando já do tempo. Tranquilo, Juliana. Que abriu um microfone aí. Pessoal, bora manter o microfone fechado. Eu vou fechar aqui. E aí, pessoal, vê só. Em 2010, houve uma mudança
na alíquota com relação àquele seguro-acidente de trabalho. O seguro-acidente de trabalho que está lá na Constituição Federal, ele até 2010 tinha uma alíquota fechada de 1%, ou 2%, ou 3%. De acordo com a atividade econômica, você tem o percentual estabelecido. Então, boa parte das indústrias, obras de construção, 3%. O que é que isso quer dizer? 3% do seu salário é o que a empresa paga para o seguro-acidente do trabalho, chamado de RAT. Ele deixou de se chamar seguro e passou a ser chamado de risco ambiental do trabalho. Risco ambiental do trabalho. Então, você tem aqui uma obra de construção, 3%. Mas em 2010, eles acharam, o governo achou uma maneira de você pagar a metade desses 3% ou o dobro desses 3%. Em função de quê? Em função da frequência dos acidentes na sua empresa, em função da gravidade desses acidentes e em função do custo que esses acidentes estão gerando para o governo. Então, veja, você pode ter uma alíquota reduzida à metade ou pagando o dobro. E aí as empresas passaram a observar que se eles não fazem segurança do trabalho, se eles não investem em prevenção de acidentes, eles podem dobrar a alíquota e aqui a folha de pagamento da empresa, que tinha aqui uma taxa que ele fez lá na programação, que a empresa vai pagar todo mês 3%, pode passar a 6%, que é o dobro, incide sobre a folha de pagamento. O acidente que eu estou gerando hoje não vai ter problema. A única coisa que vai acontecer é gerar estabilidade para o trabalhador quando ele voltar. Não, não é só isso, não. Vai pesar no bolso da empresa bem mais caro. E aí existe toda uma logística, viu? Todo ano, no mês de setembro, o governo publica qual é o FAP da sua empresa, porque ele vai divulgar uma lista da sua atividade econômica e qual é a sua posição nesse ranking. Então, ele vai dizer se o seu FAP está em 0,5 ou está em 2. Se você vai pagar 1,5% ou se você vai pagar 6%. E esse cálculo ele é feito com base em 2 anos. Então, para 2020, lá em setembro do ano passado, foi publicado. Certo? Foi publicado qual é o FAP. As empresas devem entrar e verificar como é que está o seu FAP, descobrir lá, eles publicam quais foram os acidentes, quais são os acidentes que estão considerando para chegar no FAP e você chegar nessa alíquota. Isso é bom e é ruim, certo? É bom e é ruim. É positivo e é negativo. É positivo porque é mais um artifício para fazer com que as empresas preservem a saúde e a segurança do trabalhador, que olhem com maior atenção. Mas é negativo porque implica dizer que parece que a gente só vai fazer prevenção de acidentes e mexer no bolso do cara, né? Então, tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo que fica para reflexão aí, se é positivo ou negativo. Mas fica a lição. A gente tem que fazer prevenção de acidentes, porque a conta vai ser mais cara. E aqui, pessoal, voltando à responsabilidade civil, a gente volta lá para aquela tela da Constituição Federal. A responsabilidade civil, ela se base também aqui no artigo da Constituição Federal, dizendo que é direito do trabalhador a redução dos riscos e que você tem que pagar o seguro-acidente do trabalho. Ok, o seguro-acidente de trabalho, a gente falou aqui que ele está dentro do RAT, certo? Porém, não é porque eu estou pagando o seguro-acidente do trabalho que eu vou deixar de reparar, certo, o dano a alguém, ou seja, indenizar caso eu provoque uma lesão, o dano, ou seja, reparar esse dano. O seguro do acidente você obrigatoriamente tem que pagar, mas você pode ser, além disso, responsabilizado civilmente, porque no Código Civil diz isso daqui, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência
imprudência, negligência, imperícia. Imperícia quando a gente não atende a uma norma técnica, algo que a gente, algum ensinamento que a gente adquiriu ao longo do nosso curso profissional. Violar o direito de alguém, causar o dano, a gente vai cometer ato ilícito. E aí vem aqui a responsabilidade civil vai cair sobre a empresa, quem sofreu o dano vai entrar com uma causa e pode demandar daquela empresa um valor para ressarcir esse dano, esse valor que podem ser cobrados por danos morais, materiais, tratamento estético, outros tipos de despesa. E se o processo for julgado e o juiz decidir que você tem que pagar e que tem que pagar aquele valor, mais uma vez está aqui o cifrão, vai chegar o código de barra lá com o DAF e o responsável pelo financeiro da sua empresa vai assinar o cheque para pagar. E pode ser que todo o resultado positivo que você deu ao longo do seu projeto se perca aqui nesse momento, certo? E aqui, pessoal, não é unicamente para o nosso trabalhador. Aqui também recai para o cidadão comum. Se o que eu fiz, se o que eu estou dirigindo gerar o dano a qualquer pessoa, eu posso ser demandada civilmente. E no caso de uma empresa terceirizada trabalhando da minha, aí a responsabilidade é solidária. Certo? Acontece muito em a gente subcontratar, então, Petrobras subcontrata várias empresas para serviços específicos. Quem já ouviu falar na quantidade, né, de procedimentos que existem, não só de seguranças, mas trabalhistas e etc., para você entrar dentro da empresa? Porque a Petrobras, e como toda e qualquer outra empresa, ela é solidária, certo? Na responsabilidade trabalhista, na civil e etc. Vamos agora terminar com a responsabilidade criminal. Então, falamos aqui do que incide sobre a empresa e vamos voltar para descobrir aqui, a última responsabilidade que recai sobre a gente, pessoa física. O que é que acontece? A gente está aqui, engenheiros, tecnólogos, técnicos, a gente começa a trabalhar na empresa e eu entrei como analista. Então, como analista, eu tenho aqui, nessa pirâmide invertida, uma quantidade de pessoas baixo a minha responsabilidade. Opa, fui promovida, eu agora sou coordenadora. A minha responsabilidade aumenta e eu tenho uma quantidade maior de pessoas baixo a minha responsabilidade naquele setor. Opa, evoluí, eu agora sou gerente. Aumenta ainda mais. Então, quanto mais eu subo, maior a quantidade de pessoas baixo a minha responsabilidade. E se eu tenho a exposição ao risco a alguém aqui, se dentro do meu setor tem alguém exposto a um risco aqui, eu estou expondo. É o meu setor, aqui, vai todo mundo junto. Aqui é estudado, em caso de acidente, quem são as pessoas responsáveis. Se eu estou num cargo e eu tenho uma formação técnica, eu tenho que lembrar lá atrás, responsabilidade profissional. O que é que o Código de Ética diz? O Código de Ética diz que eu sou responsável pela segurança da pessoa. E ele diz que eu sou responsável pela segurança da pessoa por quê? Porque a lei que fala qual é a formação do engenheiro no Brasil fala que você aprendeu, né? E que você é responsável pela segurança da turma toda, dos processos que você desenvolve. Então, eu não posso dizer, eu não sabia. Se você disser que não sabia, o cara vai dizer, se você não sabia, por que era que você estava atuando profissionalmente? Porque a vida e a saúde do trabalhador são direitos. E são, então, protegidos criminalmente. O que é que o Código Penal diz? Se eu expor a vida ou a saúde de outra pessoa a perigo iminente, direto e iminente, eu posso chegar a ter uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Certo? Não quer dizer que você
vai chegar a ser preso. Mas aqui, ó, é o que o Código Penal diz. O desdobramento do processo é outra coisa. Outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que o risco ele não precisa se materializar. Lembram que lá na definição de acidente do trabalho, a lesão precisa se materializar? Pois é. Aqui não, basta eu expor a vida de alguém. Então, se você, na sua atividade profissional, está expondo a sua equipe a um risco de acidente ou de adquirir alguma doença, você já pode ser enquadrado aqui, tá certo? E o que é que a gente precisa fazer para não chegar aqui? Trabalhar aplicando adequadamente todas as técnicas estudadas ao longo do curso de engenharia. A gente não pode permitir jamais produzir improvisando. Não pode ser improvisado. Não é para isso que a gente está estudando, que a gente está levando aí tantas horas, que a gente está nessa pandemia fazendo esse esforço de continuar se atualizando. Esse assunto que seria anteriormente conversado apenas numa disciplina para aquele grupo restrito, foi aberto para quem quisesse assistir. São informações que vocês precisam ter para a gente ter atenção, para a gente ter ânimo para continuar estudando bem, levando bem todos os assuntos, porque é nossa responsabilidade profissional trabalhar. Nós estamos expostos a essas quantidades de responsabilidades legais e é um dever moral. É nosso dever moral desenvolver bem a nossa atribuição profissional, certo? Não é porque a gente vai conduzir uma atividade que de repente será provisória que eu vou improvisar. Isso eu falo principalmente para a turma da engenharia civil. Nenhuma obra é definitiva. Toda obra é provisória. Então, se você acha que porque é provisório você vai improvisar e vai fazer bem, não está certo, não é legal. Porque você vai expor alguém a se acidentar. E é nosso dever moral fazer com que as pessoas venham trabalhar bem e voltem para casa bem. Porque além da responsabilidade profissional, eu preferiria dizer que é um nosso compromisso profissional desenvolver e realizar uma boa engenharia. Porque a engenharia, ela contribui, né? Ela leva a todos a melhoria da qualidade de vida. Qual é o nosso papel como engenheiro? Fica a reflexão. Eu queria que todos vocês passassem a pensar qual é o meu papel em que eu posso contribuir para a melhoria da minha qualidade de vida, porque eu estou estudando, eu estou indo para o UACSA, voltaremos, certamente, temos fé a nos encontrar na UACSA 2021, mas nos encontraremos remotamente, já agora, a partir de agosto, setembro, Cecília vai saber, né? O Conselho está decidindo amanhã, passado dia 15 agora, como é que serão os encontros, mas é um curso que é gratificante, porque a gente conhece uma diversidade grande de assuntos, de temas, né? E a gente pode diretamente contribuir para a melhoria da qualidade de vida nossa, da nossa família e da sociedade. Então, é um papel muito bonito, muito positivo que a gente tem a oportunidade de exercer em sociedade, tá certo? Aqui são algumas das referências.